Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade num céu desse olhar cor de anil, num verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Num verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são campos floridos, as faces agora rosadas. O branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileiras. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, que põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Que põe com carinho a semente para alimentar a nação. A data que simboliza o surgimento da consulta é a Assembleia de Itaici, em 1997. Agora, você sabe que a Assembleia ela teve toda uma preparação anterior, que vem antes de 1997. É praticamente um trabalho que inicia em 1995, né? Foi um trabalho, vamos dizer, um tempo de elaboração política daquilo que seria um projeto popular e um trabalho de articulação de forças sociais, né? 1997 é praticamente a coroação desse trabalho, aonde então se diz, olha, aqui nós estamos criando a consulta popular. A expressão que a gente ouve aqui, né, constituir uma organização política, nunca foi usada na consulta. A consulta nunca se definiu como uma organização política. Ela era um espaço, né, em que se preservavam valores e se cumpriam tarefas que os partidos tinham deixado de cumprir, né? Então nós demos cursos ao longo desses anos para talvez 5 mil militantes, cursos longos, de 1 ano de duração, né? Nós propusemos ao Brasil, né, uma interpretação da crise que está no livro Opção Brasileira, que agora tem que ser revista, aprofundada, modificada de certa maneira, né? Mas fizemos um esforço político e teórico, né? Nós produzimos 25 vídeos didáticos, né? Fizemos a marcha, mas tudo isso num contexto em que havia uma dificuldade de afirmação da nossa identidade, né? Ainda um contexto em que era quase que um encontro de movimentos sociais, e não uma proposta política para a esquerda brasileira e para o Brasil. Eu acho que mais que um vazio da esquerda, foi a percepção, a sensibilidade de que nós deveríamos dar um salto de qualidade na nossa luta. Ou seja, se não inclui a luta corporativa num projeto mais amplo, numa luta mais estratégica, aquela luta se esvai no confronto com o projeto das elites. Nós acabamos tendo conquistas pontuais e perdas muito maiores no confronto de exclusão do capitalismo, da exploração de modo geral. Então essa sensibilidade, eu acredito, que foi o grande motor do surgimento da consulta popular. Há uma confusão que se formou nos últimos 20 anos porque o partido político, a estrutura partidária, se confundia com a tática. E o partido, então, se tornou, de certa forma, sinônimo de disputa eleitoral. Por isso, então, que a legalidade, ou essas pessoas que acham que o parlamento não tem mais função no sentido de apresentar soluções para a sociedade brasileira,
se esgotou também dentro dos partidos. E, na verdade, o partido, na sua origem, é a parte da sociedade que procura influenciar o todo para objetivos comuns. Então, é só você evitar a legalização, institucionalizar isso dentro dos cartórios, nos municípios, evita isso, mas a aglutinação, as características, os métodos de trabalho podem ser resgatados da trajetória histórica da classe trabalhadora. Não importa se teve um nome de partido, se teve um nome de frente ou de movimento. Eu diria que ao longo dos anos 90, né, a esquerda brasileira vem vivendo 3 tipos de crise, que são muito mais profundas do que a questão de uma palavra de ordem ou de um posicionamento mais superficial. Primeiro, uma crise de valores. A esquerda foi se deixando permear crescentemente, né, pelos valores do individualismo, do carreirismo, do pragmatismo, né, deixando de lado os valores históricos da luta socialista. Né. Segundo, uma crise de prática, que pode ser resumida da seguinte maneira: a esquerda foi se afastando do povo. Né? O seu locus de existência foi cada vez menos onde o povo está, como diria o Milton Nascimento, e cada vez mais o gabinete, a instituição, o parlamento, a burocracia, né, etc. E terceiro, uma crise de pensamento, porque se você perde seus valores e perde sua prática, o teu pensamento também se apequena. Né? Você está sempre voltado para a próxima eleição, para o próximo congresso, e deixa de ser capaz de apresentar uma alternativa ao Brasil. A crise histórica que o Brasil está vivendo. O que é interessante é que esta Assembleia, ela fez um balanço e ela está reafirmando a vigência, a atualidade daqueles aspectos programáticos de concepção política de 1999. Esse é um elemento fundamental para a consulta ter sobrevivido. A consulta percebeu que havia um processo de esgotamento político em curso no Brasil, de todo um ciclo da esquerda, e que era necessário avançar para retomar um debate estratégico de qual é o novo projeto político, qual é o projeto popular do povo brasileiro. E nesse sentido, essa capacidade da consulta de ter se antecipado e ter percebido a tempo essa questão, lhe dotou de uma compreensão que nessa Assembleia está ficando mais clara, na definição de quais são as nossas tarefas, os nossos objetivos, o que a gente tem que fazer para acumular forças, o que a gente tem que fazer para construir a força social da transformação e de um processo revolucionário no Brasil. A esquerda, historicamente, tem batalhado para construir o socialismo, e foi em cima disso que nós, durante todos esses anos, buscamos organizar os movimentos sociais, sabendo que o movimento social tem uma luta fragmentada, e daí a necessidade de você ter um partido que pudesse aglutinar, né, todas essas lutas e possibilitar conquistar o poder. O que hoje está claro que é uma política de esvaziamento, de desmobilização do movimento social, quando não de cooptação, como se faz, né, com os grandes movimentos como a CUT e como a UNE. Quer dizer, então, hoje, os movimentos sociais passam a ser utilizados, né, pelo governo como uma forma de ser a sua correia de transmissão, como também está sendo o PT. Portanto, está indo contra toda a história que toda a esquerda construiu nesse período. A classe burguesa escolhe quais são os líderes que lhes interessam. A classe burguesa, ela interfere no nosso meio. Nós não somos imunes às pressões de classe que são hostis à luta dos trabalhadores, do povo pobre, da juventude sem futuro. A classe inimiga interfere no nosso meio. Exerce pressão, não só pelas suas ideias, exerce pressão material, financia algumas organizações, promove líderes. Por isso, para os trabalhadores, é tão difícil construir e controlar os seus dirigentes. Não temos que nos surpreender que para cada 10 líderes populares, a burguesia consiga corromper 6, 7, 8, que a gente consiga salvar 1 ou 2 depois de 4, 5 anos de militância. Creio que não estou errando na estatística. Para cada 10 líderes que surgem em qualquer luta popular, depois de 2, 3 anos, nós perdemos 6, 7, 8, salvamos 1 ou 2. São pressões terríveis.
Mas não são só pressões sobre os companheiros novos, não quero que me interpretem mal. As piores pressões não são aquelas que se abatem sobre os jovens trabalhadores, que se abatem sobre os jovens líderes estudantis ou sobre os jovens líderes populares. Porque perdemos 7 ou 8, porque perdemos quase todos os generais. Porque se tivéssemos grandes líderes, se tivéssemos grandes generais, não estávamos perdendo tantos soldados. A rigor, dada a violência do conflito de classes, por causa de uma que nós podemos chamar uma crise estrutural, uma crise crônica do Brasil, que se abre nos anos 80, uma economia periférica, em estagnação, que anda de lado, na melhor das hipóteses, que acentua todas as deformações de uma sociedade que, ao mesmo tempo, está integrado ao que existe mais avançado e moderno na economia mundial e, ao mesmo tempo, tem um tempo histórico que pertence ao 18, ao 19, formas arcaicas. Portanto, os últimos 10 anos, o governo Lula, o que foi de la Rúa, o que vai ser Tabaré Vázquez, no Uruguai, são governos reformistas que não fazem reformas. E por que não faz reformas progressivas? Por causa da conjuntura mundial. Para fazer reformas progressivas, tem que comprar conflitos que eles não estão dispostos a comprar. Não há como fazer reformas progressivas sem romper. E aí, para começar a romper, há 1000 maneiras de começar a romper. Tem a auditoria da dívida externa, é uma maneira de começar a romper. Tem o plebiscito ALCA, é uma maneira de começar a romper. Tem a frente de países devedores, é uma maneira de começar a romper. Tem o alongamento da dívida interna, é uma maneira de começar a romper. Tem muitos caminhos. Não é uma via sem saída. O Kirchner não conseguiu a anulação de 75% dos juros acumulados de 2000 até hoje. Por quê? Porque o Kirchner é um homem de esquerda? Não, porque a crise chegou a tal patamar que, para ter ao mínimo de governabilidade na Argentina, ele teve que manter a suspensão da dívida. Isso significa, portanto, o quê? Que o governo Lula, neste quadro, é um governo sem futuro histórico. Não tem futuro histórico. O reformismo sem reformas não tem sustentação histórica. Não pode ter. E, portanto, aquilo que o PT representa o que ele vai viver é um exílio social, ou uma diáspora, como quisermos, porque ele não pode vir a ser um partido útil, seriamente, para a burguesia, e, ao mesmo tempo, deixou de ter qualquer utilidade para as classes trabalhadoras e para as classes populares. E, portanto, como representação política, a tendência é ser uma representação política artificial, que não corresponde a nenhuma das classes fundamentais da sociedade brasileira. Quem se sente representado pelo governo Lula Zé Dirceu Palocci? O que há de novo hoje é que nós percebemos que esse ciclo de vida da esquerda brasileira está desaparecendo, com o virtual desaparecimento do PT como força transformadora, e com a frustração com o governo Lula. E vivemos hoje, na nossa opinião, um interregno, um momento em que é preciso reconstruir um novo ciclo de existência da esquerda. Essa é a nossa crítica fundamental, E a nossa autocrítica, nós temos várias a fazer, mas talvez a principal delas é da nossa própria hesitação. Eu acho que nós formamos um coletivo que já a partir de 95, de maneira informal, e a partir de 97, de maneira formal, é depositário dessa percepção, começou a construir práticas alternativas, desde formulação teórica e política até formação de quadros, mas sempre atuou de maneira hesitante. Quer dizer, nunca estabeleceu uma meta-síntese, um cronograma de atividades que lhe conferisse um impulso, tá certo? Sempre esteve hesitando dentro daquele ciclo anterior a que eu me referi. Eu acho que nós hesitamos muito. E eu tenho a impressão que o ganho que a gente pode ter agora, embora talvez não seja muito perceptível nessa Assembleia, é a libertação subjetiva da nossa própria hesitação e a afirmação de um projeto. E por que essa Assembleia é importante? Porque nessa Assembleia nós estamos avançando para um salto de qualidade, onde essa esquerda social vai se convencendo da necessidade dela se converter e ter uma ferramenta política,
um instrumento político, que é diferente de que cada movimento, porque cada movimento tem o seu programa econômico, específico. Essa ferramenta tem como objetivo central a questão da luta revolucionária, e isso exige um alto grau de consciência política de cada um desses movimentos. Isso exige uma generosidade muito grande de cada um desses movimentos. Por isso que nós não estamos muito preocupados com uma deliberação, com uma aprovação ou com um documento. Por isso que para nós a questão central é avançar na compreensão, no convencimento desses militantes, desses dirigentes sociais que estão aqui presentes nessa nossa Assembleia, para compreenderem a necessidade dessa ferramenta, desse instrumento político. Hoje, uma esquerda, num país como o Brasil, tem que se confrontar abertamente com as formas predatórias do progresso. Com isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: o nosso principal problema é em reordenar as forças produtivas e os meios de produção que estão postos aí. E quando eu falo em reordenar as forças produtivas e os meios de produção, é que nós temos que centrar que a ideia do socialismo não é uma sociedade de consumo que funciona igual para todos. A ideia do socialismo é a necessidade de cada um realizada e a possibilidade, a potencialidade do desenvolvimento de cada um aberta como um horizonte. E isso não tem nada a ver com o imaginário burguês, não tem nada a ver com a cultura burguesa. Na lógica da cultura burguesa, nós encontramos muitos camaradas socialistas dizendo: no socialismo cada um vai ter seu carro. Ora, um programa revolucionário nessa conjuntura precisa enfrentar a indústria automobilística. O automóvel não é um produto do comunismo. Ele é absolutamente predatório, destrutivo, organiza formas urbanas que são desumanas. Ele é uma forma de alienação da relação do homem com a natureza e dos homens com os homens e com as mulheres. Está muito claro para todos nós que, sem formar quadros políticos, a gente tem dificuldade de construir e de levar adiante um projeto político de mudança na sociedade. No âmbito da consulta popular, desde 98, nós começamos a desenvolver uma série de cursos com o objetivo principal de aprofundar o conhecimento, a compreensão da realidade brasileira, a partir dos pensadores brasileiros. Então nós resgatamos, de certa maneira, intelectuais, pensadores que utilizaram um instrumento de análise marxista para entender e interpretar o Brasil e que foram relegados nesses anos e que a consulta então resgata. O importante disso é que nós tentamos entender o Brasil a partir do Brasil. Na verdade, a formação ela não é desvinculada da prática, não existe formação sem prática política. Então, eu acho que é importante esse processo que nós estamos vivendo, porque não se constrói um processo de mudança na sociedade sem também mudar as pessoas. Então, é um processo que anda junto. Quer dizer, nós não vamos mudar as pessoas depois de mudar a sociedade, mas é um processo que vai acontecendo junto. Pessoal, nós somos um proto-agrupamento, digamos assim, né? Cujas fragilidades a gente conhece bem. Temos algumas virtudes. Temos uma ideia de revolução brasileira na cabeça, que não é uma ideia abstrata, de uma cópia de qualquer modelo. É alguma coisa que se insere numa interpretação da história do Brasil. Né? Nós achamos que existe esse povo brasileiro capaz de ser o agente da história e que ele está forçando a sua entrada na história. E que a crise brasileira atual é entre a situação em que um povo que já não pode mais ser simplesmente ignorado, simplesmente, não é, jogado para escanteio, mas que ainda não assumiu o controle da sua nação. E essa crise vai se repor e vai se repor enquanto ela não tiver solução. Sabe por quê? Porque o lado deles não pode solucionar a crise histórica brasileira. Porque o lado deles não pode extinguir o povo brasileiro. Tá certo? Então, por mais que eles conseguem adiar a solução, mas na medida em que o povo brasileiro continua existindo, ele continua forçando a sua entrada na história. Quem tem condições de solucionar esta crise brasileira são aqueles que querem que esse povo realize esse projeto. Porque na medida que ele realize, o outro projeto que está aí acaba. Eles precisam do povo brasileiro, mas o povo brasileiro não precisa deles.
vai tudo para Miami. O povo brasileiro, para entrar na história, ele tem que comandar a sua nação. E para comandar a sua nação, ele tem que ter o poder político. Esse é o grande silêncio que a esquerda brasileira vem fazendo nos últimos 25 anos. Poder político. A gente fala em eleição, fala isso, fala aquilo, mas a questão é transferir o poder político, o poder para o povo brasileiro. Esse é o nosso desafio. E aí, quando nós aqui na consulta nos deparamos com essa questão, nós fomos pensar, bom, mas por que a burguesia tem poder? É porque ela tem instrumentos na mão a partir dos quais ela comanda e molda a sociedade. Então, que instrumentos são esses? Ela tem o monopólio da terra. Quem tem o monopólio da terra tem um instrumento de poder. Ela tem o controle do sistema financeiro, um enorme instrumento de poder, que ameaça desorganizar a economia nacional a qualquer momento, se não for feito o que ela mandar. Ela tem o controle dos meios de comunicação de massas, que são o grande mecanismo formador de valores, opiniões, desejos, informação, muito mais hoje em dia do que a família, do que a igreja, né? Ela tem o controle sobre a produção cultural. Então, quando nós falamos em transferir o poder para o povo, não estamos falando de uma coisa abstrata. Nós estamos tentando delinear um projeto político que diga: esses instrumentos que dão a esses grupos sociais o poder têm que mudar de mãos. E mudar de mãos significa que têm que ser democratizados. O capitalismo vive hoje um processo extremamente complexo, em que ele começa cada vez mais a bater num teto, a bater num limite. Ora, se existe este processo de bater no limite, nós podemos verificar ele não apenas através desse aspecto da exclusão do trabalho vivo, do limite hoje do mundo do trabalho, mas nós também podemos observar isso pelo limite hoje da expansão do capitalismo. Limite de expansão que se coloca claramente nos índices medíocres de crescimento das economias dos países centrais. Não fosse Índia, China e alguns países do terceiro mundo, o crescimento econômico global hoje seria muito baixo. Este limite, ele não significa que o capitalismo não tem saídas. Em termos de desenvolvimento histórico, a crise de 29 também foi uma crise grave do capitalismo. E ele achou uma saída. Genocida, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas aquilo significou uma saída. Isso significa o seguinte, companheiros e companheiras, que, sob o ponto de vista do capitalismo, chegada a este estado, produzir a barbárie, produzir a destruição, é uma saída. Nunca, nunca nos países centrais, a não ser em momentos de crise e de guerra, se gastou tanto dinheiro, não só com exércitos, que é o caso norte-americano, mas com polícia. A função policial do Estado tem crescido impressionantemente nos Estados Unidos e em toda a Europa Ocidental. E, por conseguinte, também em países como o nosso. Basta a gente ver o que é a nossa crônica cotidiana da violência social. Se contém as massas hoje não apenas com polícia, mas também com políticas compensatórias. Não apenas com polícias e políticas compensatórias, mas também com polícias, políticas compensatórias e formas religiosas que jogam as massas à passividade. O grande boom do pentecostalismo em países como o Brasil explica muito as formas de tornar passiva essa massa que é o resultado da decomposição das classes sociais urbanas. Isso funciona. Funciona num quadro em que são necessários 40 mil mortos por ano, que é o caso do Brasil. 600 mil mortos de 78 até 2003. Mas funciona. Funciona tanto que nós não vemos nenhum movimento profundamente indignado com isso. A barbarização na sociedade brasileira se desenvolve a olhos vistos e que nós vemos é a naturalização delas por essas formas de domínio. E nesses últimos períodos, né, tem sido também muito reafirmado pelo governo, né, de que a política está correta, porque houve uma retomada do crescimento econômico. E a lógica, né, que o governo tem trazido é o quê? De que nós temos que estabilizar, ganhar a confiança do mercado para poder crescer. E aí, o que nós podemos dizer em relação a esse crescimento? Primeiro, que é um crescimento medíocre
E aí, né, o César é que fala muito isso, quer dizer, na realidade, a dificuldade que o Brasil tem, uma sociedade subdesenvolvida, é de evitar o crescimento. Porque crescer é muito fácil, né? Uma sociedade que é carente em relação a tudo, basta você dar um pequeno estímulo que ela retoma o crescimento. Por isso é que o governo tem que lançar mão o tempo todo de uma série de políticas monetárias e fiscais para poder tentar segurar esse crescimento. Então, difícil, no caso do Brasil, aí, né, assino o que o César vive falando e escrevendo, é que o difícil é não crescer. Nós temos que pensar em alternativas de produzir no espaço urbano novas formas de sociabilidade. É um grande desafio. Até agora, essas possibilidades têm sido desenvolvidas no campo. Mas esse desafio tem que ser trazido urgentemente para a cidade. Os pentecostais fazem isso, mantendo uma sociedade produtora de mercadorias. O Estado violento e o tráfico fazem isso, mantendo uma sociedade produtora de mercadorias. O grande desafio hoje de um novo ciclo, de refundar a esquerda brasileira, é um desafio imenso. Nós nos deparamos com um mundo profundamente deteriorado. E nós precisamos de muitas energias vitais, aquela vontade essencial de nos mantermos vivos para nos contrapormos a esse quadro destrutivo. E as nossas ideias falham. Elas não alcançam o quadro que nós estamos vivendo. É uma situação de desespero, mas o desespero não é mau, porque é exatamente o desespero que produz a esperança. Portanto, nós somos uma esquerda que precisa produzir essa esperança para todos. Ou, com certeza, não haverá novas conferências como essa, da Assembleia dos Lutadores do Povo, no futuro. Um futuro não muito longínquo. O drama da nossa situação hoje é que não há uma oposição de esquerda ao governo Lula. Só há uma oposição parlamentar, uma semi-oposição parlamentar de direita. Não há uma configuração de uma oposição de esquerda. Isso não quer dizer que não haja forças que trabalham para construir uma oposição de esquerda. Mas construir uma oposição de esquerda para a esquerda, que estrategicamente quer uma ruptura anticapitalista, significa mobilizar povo, mobilizar bases sociais, que são os sujeitos que podem mudar a relação de forças. A relação de forças não se muda com uma nota para a imprensa. Você tem que fazer eventos. Você tem que fazer fatos políticos que mobilizam e demonstram força. Por quê? Porque o lado de lá sabe a força que tem uma mobilização. Se você coloca 20 mil em Brasília, significa que, num país como o Brasil, no mínimo 2 milhões que apoiam. Ninguém bota 20 mil no Brasil, em lugar nenhum, se não tem 2 milhões que apoiam. Se você bota 200 mil, significa que tem 20 milhões que apoiam. Se você bota 1 milhão de pessoas nas ruas no Brasil, significa que você tem 50, 60, 70, 80 milhões de pessoas que apoiam. Nós sabemos disso e o lado de lá sabe disso. Eles sabem as ondas de repercussão que têm as mobilizações, o impacto que ela tem, sobretudo quando surgem como um polo nacional de referência. Qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje uma conjuntura muito complexa, porque o capitalismo internacional é hegemônico, ele domina a nossa sociedade na sua fase financeira, e nós temos uma situação em que há um descenso do movimento de massas. Ou seja, o povo está apático, o povo foi derrotado no seu projeto em 89. Então nós estamos num ciclo histórico de descenso do movimento de massa. Então a tarefa de todos os que queremos mudança no Brasil, a tarefa dos que queremos que o povo resolva seus problemas, é uma etapa agora de acúmulo de força. A estratégia é essa, então. Nós temos que acumular forças. E como que você acumula forças para o povo? Você acumula força criando frentes de massa para que o povo não fique apenas nos seus movimentos localizados, corporativos, como pode ser o movimento pela moradia, o movimento sindical, o movimento sem terra. Então, você amplia essas lutas para elas serem mais lutas sociais com frentes de massa, como é a campanha contra a ALCA, como é a coordenação de movimentos sociais, como é o grito dos excluídos. Você acumula também
levando o debate para os setores organizados da necessidade de um programa político, para ampliar o leque da consciência política da classe, para que ela não fique apenas preocupada com o buraco da rua, com a água, com o salário, mas que fique preocupada com a sociedade. Isso é elevar o nível de consciência política e ideológica das amplas camadas que estão organizadas. E você acumula formando quadros, que é preparando mais gente com consciência, com capacidade, com experiência, que vão organizar o povo. E é por isso que nós dizemos que a nossa estratégia, ela se insere num quadro, comparando metaforicamente com os camponeses, que nós estamos num período de semear, é um período de plantio. Virão os tempos de colheita, mas nós não podemos se iludir que agora é o tempo de colher. E quem não souber plantar agora, cultivar agora e saber esperar o tempo certo, não terá o que colher no futuro. Eu acho que nós já avançamos bastante na experiência da luta popular e em perceber que nós temos muitas táticas, muitas ações para ser desenvolvidas. E provavelmente a consulta nos dará mais trabalho do que o que já temos. Agora, me parece que houve uma chamada de atenção que não se pode perder a generosidade, mas no sentido seguinte, que é não se esquivar, ou não contestar, ou enfim, não confrontar com a tática dos outros e ajudá-las a realizar. Nós não somos a esquerda não cabe dentro da consulta. Aqui vai estar um pedaço da esquerda e tomara que ela seja pura no sentido dos seus objetivos. Por isso, talvez tenhamos que ter bastante paciência e entender que mesmo as táticas do PT, do PSTU, do PSOL, enfim, de todos os partidos que estão aí, são táticas que o povo brasileiro ainda valoriza. E talvez tenhamos que prestar atenção porque o fenômeno PT agora que está chegando no interior do país. Com a vitória do Lula, há uma animação nos municípios pequenos de que agora é a vez dos trabalhadores. E muitos candidatos poderão ser eleitos nas prefeituras porque o povo acredita que o trabalhador também tem capacidade de fazer política, enfim, de derrotar as oligarquias locais. Então, eu acho que nós ainda teremos, e obrigatoriamente teremos que contribuir com essas táticas, sem que isso seja a nossa tática principal, mas ser generosos com isso para não nos afastarmos do povo e, em vez de uma consulta, de uma organização, nos tornarmos uma facção que contesta tudo e não se alia a nada. Então nós esperamos que outros agrupamentos, outros instrumentos políticos vão se desenvolvendo no meio do povo para que também semeiem, que também plantem, para que no futuro a colheita seja de todo o povo brasileiro, sem a pretensão de protagonismos, sem a pretensão de vanguardismos, mas recuperando um conceito que a Martha Arneck desenvolveu da vanguarda compartilhada e do conceito de que o verdadeiro protagonista das mudanças sociais não é um agrupamento iluminado e disciplinado. Esse atua no meio do povo como uma espécie de fermento na massa, mas o verdadeiro protagonista das mudanças sociais é o povo organizado fazendo lutas de massa. Ou seja, pegando um exemplo ilustrativo, todo o povo brasileiro apoia a reforma agrária, mas para fazer a reforma agrária é preciso derrotar o latifúndio. E o tempo que nós vamos levar para derrotar o latifúndio, o grande proprietário de terra, não depende nem da vontade nossa, nem da vontade do governo. Depende da capacidade da classe trabalhadora se organizar numa força tal que seja maior da força do latifundiário. Nós precisamos, então, aprofundar a forma e a natureza dessa organização que, de certa forma, se encarregará de estabelecer as tarefas e também depois de executá-la. E nesse momento tático que nós vivemos, a construção do instrumento seja a primeira tarefa que nós temos para pensar a Revolução Brasileira. Porque sem a organização é impossível a gente estabelecer tarefas e executá-las, elaborar o programa, enfim, definir a estratégia. Então, me parece que as coisas se centralizam muito em torno da questão organizativa. Marighella diz o seguinte: qualquer mudança de qualidade do movimento revolucionário determina a mudança de qualidade na organização. Parece que esse é um pensamento importantíssimo para
satisfazer um pouco a nossa ansiedade. Quer dizer, tem que criar uma organização revolucionária, militar, enfim. É importante pensar um pouco nesse processo histórico. Qual é o momento histórico que a gente vive, que tipo de organização cabe nesse momento e quais são os passos futuros que temos que fazer pela frente. O Fon resgatava uma outra ideia, até porque ele foi um grande militante da organização do Marighella, que foi citada, que a ação faz a organização. Então, nós temos que ter um pouco essa visão. A nossa organização será feita se as ações, de fato, ajudarem a construir essa organização. Então, poderíamos dizer, de uma outra forma, o que o Lenin disse sobre a teoria, é que sem ação revolucionária não haverá uma organização revolucionária. A outra questão, né, é trabalhar o exemplo pedagógico ao invés do discurso. Eu acho que essa é uma importante herança que nós temos dessa esquerda social e dos movimentos. Nós nunca tentamos nos impor ou construir pelo discurso. Sempre soubemos, né, que o discurso, por mais importante que seja, ele se banaliza. Né? E a forma de construção é a forma do exemplo pedagógico. Fomos capazes, e aí eu acho que é importante recuperar esse autoelogio, de fazer essa formidável experiência, a qual nós vamos eternamente ter como lembrança honrosa da nossa experiência, que foi a Marcha Popular pelo Brasil, que foi uma marcha de extrema generosidade, força, dedicação, que foi uma grande ação de exemplo pedagógico. Eu me construí muito no processo da consulta. A minha tradição de formação militante era completamente diferente desse processo. Ao longo desses 8 anos de militância aqui, eu nunca presenciei, né, uma situação de picuinhagem, de conspiração entre nós, de golpe, de sacanagens entre nós. Nós sempre nos enfrentamos de forma transparente no debate de ideias. Sempre nos enfrentamos. Polemizamos entre nós. Né? Às vezes de forma dura, né? Porque isso é importante de fazer. Mas sempre nos tivemos como companheiros. E a mística, né, sempre foi fundamental para nos lembrar de que o nosso objetivo estratégico é tão maior, os objetivos que nos unem são tão maiores, a nossa identidade como lutadores do povo é tão mais forte que qualquer divergência, discrepância, compreensão diferente que a gente tenha é minúscula diante do que nos unifica. Na minha concepção, todos os lutadores do povo brasileiro, os militantes, aqueles que procuram ajudar a organizar o povo brasileiro para melhorar as condições de vida e haver mudanças na sociedade, na essência já são socialistas. Porque o capitalismo, como modo de organizar a produção na sociedade, ele não resolve os problemas de todo o povo. Agora, do ponto de vista conceitual e programático, evidentemente que na sociedade brasileira ainda não há condições nem do desenvolvimento das forças produtivas, nem do desenvolvimento ideológico da classe trabalhadora, nem de organização do povo, para nós imaginarmos que o socialismo virá do dia para a noite. E é por essa razão, por esse momento histórico que nós estamos vivendo, que, na minha opinião, o programa da consulta é um programa popular. É um programa que defende as necessidades, as soluções para as necessidades básicas do povo brasileiro, que é o problema do trabalho, o problema da terra, da moradia digna, da educação e da cultura brasileira, que envolve o direito à informação sadia e verdadeira. Na essência, essa plataforma não é socialista. Uma sociedade poderia resolver esses problemas simplesmente nos marcos de uma sociedade democrática, que seria o último estágio de uma democracia republicana. O programa ele só se viabiliza quando ele apresenta, em essência, 4 condições. O primeiro é que o programa necessariamente ele tem que apresentar soluções para os problemas do povo. Portanto, o programa não é uma teorização acadêmica, não é um exercício de vontades políticas de futurologia, é uma coisa pão, pão, queijo, queijo. Segundo elemento, ele necessariamente faz parte da sua viabilidade
um acúmulo orgânico, organizativo da própria classe, dos que querem mudar a sociedade. Porque, senão, ele vira um exercício de idealismo, de boa vontade. E esse acúmulo de força é militância, é ideologia, é influência na sociedade, é construção de hegemonia, se quiséssemos recuperar os ensinamentos do nosso querido Gramsci. Terceiro fator, ele está ligado com a correlação de forças. Nós temos que tomar em conta que, do outro lado, há inimigos. Senão vira um jogo de futebol de um time só. Então, a correlação de forças não depende da nossa vontade também. Às vezes, a classe até consegue se organizar, mas se o inimigo for mais forte, mais organizado, inviabiliza a vitória e a implantação do programa. E o quarto elemento da viabilidade de um programa é a correlação de forças internacionais. Como diz, o nosso planeta é cada vez mais pequeno e as correlações de forças internacionais influem nos processos nacionais. Agora, a nossa tarefa como revolucionários é formar novas gerações de quadros. E essas gerações de quadros, elas têm que ter uma nova fisionomia. E talvez melhores do que a nossa. Então, nós seremos produtores de novas pessoas, novos seres humanos, se nós tivermos cuidado com isso. E se não, poderemos reproduzir um monte de candidatos. E isso será prejudicial, então, para o nosso tempo. Então, a nossa tarefa, me parece que mais do que querer fazer a revolução, que talvez não dê tempo pela nossa idade, é produzir aqueles que vão, de fato, construir essa nossa estratégia definitivamente e implantar o nosso sonho. É preciso, e aí vou indo a Maquiavel, né? A história se faz quando a fortuna encontra a virtude. A fortuna é a oportunidade, né? E a virtude é a capacidade. Se os bolcheviques tivessem ficado bebendo nos bares de São Petersburgo, né, em 1912, não tinha a Revolução de 17. É porque tinha 15 mil quadros ali, disciplinados, né, honrados, revolucionários. Né? 15 mil eles eram. Não mais do que isso. É porque existia ali a virtude, é que a fortuna apareceu e foi possível. Então, uma revolução vem por duas mãos. Ela vem pela preparação da luta de classes, tem que preparar a luta, tem que organizar as classes, e ela vem também por essa efervescência, por esse momento revolucionário que surge, que é um pouco o que o Marighella vai dizer, é o momento revolucionário que puxa a gente para frente. E aí nós precisamos saber quando, precisamos aguardar, então, para saber qual é a hora. Às vezes é rápido, às vezes pode demorar um pouco. Então, essa preparação da efervescência, e eu destaco aqui, então, o pensamento do Lenin, que é para não dizer que a gente está inventando tudo, senão fica até inseguro para a gente poder fazer as exposições. O Lenin disse, as revoluções não nascem prontas, não saem da cabeça de Júpiter, nem explodem bruscamente. Sempre são precedidas de um processo de efervescência. Crises, movimentos, revoltas. E os começos das revoluções nem sempre indicam também que vão até o fim. Bom, não vivemos um momento de efervescência, parece que isso é visível, né? Não está pipocando a revolução aí nas calçadas. Então é o momento da gente se preparar e esperar, e talvez seja um período, então, para organizar a força dirigente. Organizar essa força dirigente. Quem é essa força dirigente da revolução, para nós não ser pego de surpresa no momento da efervescência? É o momento de conviver. A esquerda teve sempre dificuldade de conviver. Vamos um sentir o cheiro do outro, para que a gente não se estranhe na hora que entrar no palácio. Então, é um momento, talvez, que nos possibilita, né? É o momento da gente unificar as ideias. É o momento da gente traçar planos. O momento de criar consensos em torno de determinadas coisas, para que a gente não seja... não tenha problema de divergências, criar referências, enfim, pensar a prática, pensar a teoria, pensar, enfim, todos os elementos que, de fato, são úteis para fazer a revolução. Esse é o momento. Não dá para deixar para depois. Se não temos muita coisa para fazer, vamos fazer isso agora. E parece que esse é um momento histórico importante e que a consulta tem essa tarefa. O que nós temos que fazer é aprofundar o nosso conhecimento do povo brasileiro,
melhorar a nossa capacidade, não é? Formar milhares de militantes que sejam multiplicadores do projeto popular, ampliar a influência social dessa ideia e estar prontos, companheiros, estar prontos para que qualquer oportunidade que a história nos dê, né, a gente possa realizar a Revolução Brasileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Nós somos um pouco esse resultado de todo esse esfacelamento. E foram empurrando e varrendo, e nós fomos se agarrando e fomos se misturando, e sobrou esse grupo com essa disposição. Mas é um grupo que tem uma fertilidade invejável. Possamos não ter lá grande aprofundamento teórico, não conhecemos muito dos clássicos, não temos muita elaboração, poder de explanação, mas o que está dentro de nós é o poder da germinação. Me parece que aí é que vem toda aquela parte, então, da mística, que é essa questão do cuidado da revolução. É ver se a gente cuida da revolução porque os outros abandonaram. E se nós tomarmos conta da revolução, possivelmente ela vingará a partir desse esforço, dessa crença, dessa vontade, que será, de fato, aquilo que o Mário Lago, na sua poesia, disse para nós. Que você conversa com a revolução como se ela fosse a sua amada, ou a mulher conversa como se fosse o seu amado. A revolução é a nossa amada. Então, é um pouco essa preocupação. Os ricos cuidam muito da contra-revolução. A burguesia cuida da contra-revolução. O imperialismo cuida da contra-revolução. E da revolução ninguém cuida. Então é claro que ela seca, ela morre. E me parece que aí está então a nossa responsabilidade. Se não podemos ver o triunfo da revolução, não importa, a herança ficará para os nossos descendentes, como disse Ho Chi Minh. Então, quem sabe, terminamos com essa poesia do Mário Lago. Amada, não me censure se sou de pouco falar. Nem se este pouco que falo não faz você suspirar. É tempo de vida feia, de se morrer ou matar. De sonho cortado ao meio, de voz sem poder gritar. De pão que para nós não chega, de noite sem se acabar. Por isso não me censure se sou de pouco falar. Criança é bonito? É. Mulher é bonito? É. A lua é bonito? É. A rosa é bonito? É. Mas criança vai ser homem se a bomba quiser. A mulher vai ter seu homem se a bomba quiser. O homem vai fazer seu sonho se a bomba quiser. Não é tempo de ver lua, nem tirar rosa do pé. Amada minha, não chore, se nunca falo de amor. Nem se meu beijo é salgado, que é pranto chorado em dor. É tempo de vida feia, de olhar o céu com pavor. De mão para o último gesto, de olhar para a última flor. De verde que era a esperança, trazer desgraça na cor. Criança é bonito? É. Mulher é bonito? É. A lua é bonito? É. A rosa é bonito? É. Mas criança vai ser homem se a bomba quiser. A mulher vai ter seu homem se a bomba quiser. O homem vai fazer seu sonho se a bomba quiser. De novo, não é tempo de ver lua, nem tirar a rosa do pé. A amada não vai embora se eu trouxe desilusão. Se aumento sua tristeza, tão triste é minha canção. É tempo de fazer tempo, de pegar tempo na mão. De gente vindo de longe, em passeata e procissão. No mesmo passo do sonho para a bomba dizendo não. Por isso não vai embora, mudou a minha canção. Criança é bonito? É. Mulher é bonito? É. A lua é bonito? É. A rosa é bonito? É. Mas criança vai ser homem porque a gente quer. A mulher vai ter seu homem porque a gente quer. O homem vai fazer seu sonho porque a gente quer. Vai ser tempo de ver lua e tirar a rosa do pé. E vai ser assim mesmo, companheiros. No céu desse olhar, um verde esperança tem fogo.
bandeira que o povo assumiu, num verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são campos floridos, as faces agora rosadas, o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileiras. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileiras.